Vamos ouvir a palavra então? Vamos abençoar. A Cleide já é abençoada, vamos interceder por ela. Pai, nós colocamos a tua filha em tuas mãos, que tem sido, Pai, sempre um instrumento para nos abençoar. E não será diferente nesta manhã. Ser com a tua filha, o que o Senhor colocou no coração dela, ela possa ser fiel em transmitir, para a glória do teu nome. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Não somente nós, mas todos aqueles, Pai, que estão ao alcance, ó Deus, deste culto, né? Está pelo YouTube, muita gente está vendo e nos assistindo. Que a tua palavra possa alcançar corações nesta manhã, para a glória do teu nome, Pai. É a nossa oração. Amém. Cleide, Deus abençoe. Posso esse microfone mesmo? Glória a Deus, a paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Como é bom de manhã. A gente acorda com a cabeça livre, disposta a receber o que Deus tem para nós, né? Isso é muito bom. Pode se sentar no seu lugar. Fica sentadinho mesmo. Eu queria te dar um aviso rapidamente. As nossas rifas para a reforma da igreja já estão sendo vendidas, tá? A partir de hoje, você já pode procurar a Ney, a minha, a Rosa, o Juninho, que nós já estamos com algumas aqui hoje. E os prêmios serão um smartphone no primeiro prêmio, segundo prêmio um liquidificador, terceiro prêmio uma batedeira. E o valor vai ser só R$5. Então não deixe de contribuir com a obra do Senhor. Pegue a sua rifa aí e esteja contribuindo com o Senhor nessa obra maravilhosa, tá bom, queridos? O carnê são 20 fichinhas, 20 rifas. Dá R$100. Isso. Então, se você também quiser pegar o carnê inteiro para poder estar nos ajudando, nos abençoando, o carnê inteiro é 20 rifas e dá um valor de R$100. Vai ser sorteado no dia 16 de fevereiro, não é isso, Juninho? 16 de fevereiro, no culto, Casa de Deus, aqui da Mocidade. Então, você tem um tempo aí para poder nos ajudar. O pastor estava me perguntando se já votei, eu não voto aqui. Quero transferir o meu título para cá, porque eu estou desperdiçando voto. Eu amo a minha cidade, mas nem sempre eu tenho oportunidade de ir lá para poder fazer a minha obrigação como cidadã brasileira, né? E isso é uma obrigação que nós temos que fazer. E quando o pastor Natanael me disse que eu ia estar pregando hoje, eu já me veio um texto na mente, eu fiquei muito feliz. Ele já me passou esse dia, há uns 15, 20 dias atrás, e me veio um texto na cabeça. Você sabe que dia foi ontem? Ontem foi sábado, dia 14 de novembro, foi o dia do meu nascimento, o dia do meu aniversário. Eu sei que vocês não trouxeram presente, porque eles não sabiam, né? Mas e que dia que é hoje? Hoje é domingo, dia 15 de novembro. Hoje é um feriado no nosso calendário, um feriado nacional. É um feriado da proclamação da República. É onde um líder, né, do Exército Brasileiro, ele se levantou juntamente com o Exército. O nome dele é Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. E ele proclamou a República Brasileira na Praça da Aclamação, no Rio de Janeiro, em 1889. Há 131 anos, nós temos a República Federativa do nosso Brasil, que anteriormente era uma monarquia. Mas hoje nós temos aí uma democracia, onde eu e você podemos escolher os nossos governantes, aqueles que estão em autoridade. E pensando nesse dia, falei, vou estar pregando no dia 15. Assim que eu recebi essa incumbência, me veio um texto. E será que vocês poderiam arriscar qual texto ou qual livro que eu vou estar pregando hoje? Timóteo? Divan? Divan, você errou. Romanos. Gente, quem me conhece sabe que Romanos é minha paixão. Vamos estar então em Romanos. Romanos capítulo 13. Romanos 13. Timóteo e Romanos, né, são cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele mantém sempre uma linha de pensamento em todas as suas cartas. As suas ideias são repassadas em todas elas. Romanos 13. Você pode permanecer sentado mesmo.
Todos encontraram? Romanos 13. Eu estou com a Bíblia Almeida atualizada e corrigida. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que o traz a espada. Pois ele é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nos dá, Pai amado, capacidade, Pai amado, para nós podermos estar ministrando acerca dessa palavra, Deus. Traz entendimento aos nossos corações acerca das autoridades. Traz-nos entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor está nos dizendo através da Tua palavra, Deus. Ó Deus, que a nossa consciência venha estar, Pai amado, totalmente, Pai amado, ligada a Ti, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, entender para que foi constituída, Senhor, as autoridades que são sobre nós, Pai. Nós pedimos ao Senhor a Tua graça, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai amado, que o Teu Espírito Santo, Pai amado, venha ficar à vontade no nosso meio e que possa nos ensinar nesta manhã, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém. E glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto muito pouco pregado, é um texto muito pouco falado nas igrejas, nos púlpitos, mas eu creio que é um texto que deveria ser mais falado. Então Deus trouxe esse texto no meu coração. Inicialmente eu não sabia como lidar com ele, mas eu fui estudando, fui orando, e o Senhor foi falando do meu coração também, para que assim eu pudesse falar para os irmãos, fazer um ensinamento para os irmãos. Porque alguns acham que esse texto é pouco espiritual, e às vezes acabam não pregando esse texto. Mas se eu for olhar para a palavra do Senhor, em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 a seguir, 16 e 17, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus. Então tudo que está na palavra do Senhor é inspirada por Deus. E ele continua dizendo assim: e ela é útil para ensino, ela é útil para repreensão, ela é útil para correção, ela é útil para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então tudo que está na palavra de Deus é algo espiritual. Por que espiritual? Que foi inspirado por Deus. Então nós não podemos pegar a palavra de Deus e querer separar o que é espiritual e o que não é espiritual, porque toda ela é espiritual. Então esse texto aqui, ele é tão espiritual quanto o texto lá do dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então nós temos que atentar para a palavra de Deus. Nós não podemos escolher na palavra de Deus aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu quero estudar. Nós somos direcionados pelo Teu Espírito para nós podermos aprender na palavra. E talvez muitos não pregam porque é muito complexo com a nossa atualidade, né? Nossa atualidade às vezes a gente não consegue encaixar nesse capítulo aqui, no capítulo 13 de Romanos. E eu vi que o pastor Natanael pregou capítulo 12 de Romanos domingo passado aqui. Ele fez assim um panorama muito lindo, né, do capítulo 1 até o capítulo 12.
Porque até chegar no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vem dando doutrinas, ele vem falando acerca da salvação, ele vem falando que nós somos pecadores, que nós necessitamos de um Salvador. Mas quando ele chega no capítulo 12, ele faz a aplicação de toda a doutrina ensinada. E no capítulo 12, como o pastor Natanael pregou, versículo 1 e 2, vai falar acerca da nossa relação com o nosso Deus, como nós devemos prestar culto. No versículo 3 até o 8, vai falar da nossa relação com nós mesmos. Como é que Deus quer que você se relacione com você mesmo. Versículo 9 do capítulo 12 até o versículo 15, vai falar o quê? Da nossa relação uns com os outros. Do versículo 17 até o versículo 1 do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai nos ensinar como lidar com aqueles que nos opõem, com os inimigos. E agora no capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele começa a falar como nós devemos nos relacionarmos com as autoridades que estão sobre nós. E aí ele começa dizendo: todo homem seja sujeito às autoridades superiores. Queridos, muitas vezes nós falamos assim: o apóstolo Paulo está falando do pastor, o apóstolo Paulo está falando do diácono, o apóstolo Paulo está falando do profeta. Não, no original grego, aqui está falando de governantes civis. O apóstolo Paulo fala: nós estamos debaixo da autoridade dos governantes civis, aqueles que estão impostos sobre a nossa nação. Nós devemos sim estar submissos, sujeitos, em total obediência a eles, porque eles foram Deus que constituiu. Aí ele vai falar: por que? Eu fiz uma pergunta: por que eu devo me submeter às autoridades? Porque foi Deus quem fez as autoridades, foi Deus quem constituiu. Aí ele vai falar aqui: porque não há autoridades que não proceda de Deus. Foi Deus que constituiu toda a autoridade que está sobre nós. Mas nós também podemos colocar aí os pastores, nós podemos também incluir aí os pais, os professores, aquelas que estão nos liderando? Claro que sim, porque nós, como cidadão, nós devemos estar debaixo da autoridade civil, que são os nossos governantes. Aqui no Brasil nós temos democracia, né? Na República Federativa, nós temos aí o presidente, nós temos os senadores, deputados, nós temos aí o governo do estado, nós temos o governo do município, que é o prefeito, nós temos vereadores. Nós devemos estar submissos a essas autoridades. Mas também nós podemos incluir os pastores. Os pastores, Deus os colocou, Deus os chamou, Deus os escolheu para estar sob a igreja, para estar nessa administração. Porque, irmãos, nunca passou pela cabeça de Deus deixar o povo desordenado, deixar o povo sem uma direção. Sempre Deus quis que o povo vivesse em harmonia. Mas devido ao pecado, nós saímos dessa harmonia. Mas mesmo assim, na fidelidade de Deus, Ele levanta homens para poder direcionar uma nação. Ele levanta homens para poder direcionar a tua igreja. Ele levanta pessoas para poder estar em liderança. Deus, Ele gosta muito de tratar com lideranças. Quando Adão pecou, foi só Adão que pecou, mas ele era o líder de uma raça. Então a raça humana toda foi acometida do pecado de Adão. Mas quando Jesus vence na cruz do Calvário, quando Jesus entrega-se por mim e por você, para que o pecado pudesse ser exterminado ali na cruz, também nós, através daquele líder, daquele cabeça de uma nova raça, nós também ganhamos a vida eterna, nós ganhamos ali a salvação, nós ganhamos ali o perdão de nossos pecados. Então Deus, Ele gosta que tenha liderança. Deus, Ele trabalha com liderança, e sempre foi assim na história da Bíblia toda. Deus trabalha com liderança. E também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai nos confirmar isso. O apóstolo Pedro, ele segue a mesma linha de raciocínio que o apóstolo Paulo. 1 Pedro 2, versículo 13, diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor daqueles que praticam o bem. Então nós devemos estar debaixo de toda a instituição humana, sujeito a toda a instituição humana, quer seja o rei, que é o governante maior de uma nação, no nosso caso
rei, que ele é o soberano, ou aqueles que são enviados por ele. Todos aqueles que estão no Estado, que são delegados pelo presidente, eles estão sob autoridade. A polícia está sob autoridade, os guardas municipais estão sob autoridade. Uma pessoa lá da justiça que vai na sua casa entregar alguma coisa, ele está sob a autoridade de um governo. Então, nós devemos estarmos sujeitos, submissos a esse povo. Tito também, o apóstolo Paulo vai dizer para Tito, no capítulo 3, diz assim, versículo 1, lembra-lhes quem? A igreja, né, onde Tito era o pastor. Lembra-lhes que se sujeitam aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, quer seja ele altercadores ou cordatos. Quer dizer, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa que discute calorosamente, ou uma pessoa que ela é calma, ela concorda com tudo. Não, mas nós devemos dar prova que nós somos corteses, né? É o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Então, querido, eu e você não podemos difamar ninguém. Um servo do Senhor não anda difamando a ninguém. E aqui o apóstolo Paulo, ele dá ênfase para as autoridades. Nós não podemos difamar aqueles que estão em governo, aqueles que estão sob autoridade. Eu sei que muitas vezes passa essa tentação no nosso coração, porque muitas vezes a gente vê coisas precisando ser feitas, nós vemos corrupção no nosso meio, e no meio lá governamental, né? E muitas vezes a tentação vem no nosso coração de querer falar mal do nosso presidente, de querer falar mal do nosso prefeito, de querer falar mal dos nossos vereadores, mas essa não é a vontade de Deus para mim, para você. Como cidadã brasileira e como cristã que eu sou, eu jamais posso fazer isso. Se eu faço isso, eu estou cometendo pecado contra Deus, porque o versículo 2 de Romanos 13 vai dizer: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Aquele que se opõe à autoridade resiste a Deus. É o próprio Deus que instituiu algo, e você vai lá e fala: não, esse aqui não presta, esse aqui é assim, é assado, e começa a difamar aquele que Deus constituiu como autoridade. Então nós não devemos fazer isso. E aí continua o versículo 2 dizendo assim: os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então o governo, o Estado, tem direito de mandar prender uma pessoa dessa. As leis do Estado têm direito sobre essa pessoa que resiste a uma autoridade. Então nós não devemos fazer tais coisas. Nós não devemos resistir à autoridade, porque ela foi constituída por Deus para o propósito maior de Deus, que é o quê? Que é a ordem do seu povo, é a ordem da nação, para que a nação anda em harmonia. Para isso Deus levantou os governantes, né? Vai nos dizer também em Provérbios 8, capítulo 8, versículo 15 e 16 de Provérbios, vai nos dizer assim, por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então a Bíblia nos deixa muito claro, irmãos, que através da autoridade suprema, de um governador supremo, é que todas as outras autoridades podem governar. E as autoridades, elas têm que governar debaixo do temor do Senhor. Eu sei que se você olhar para alguns governantes do nosso país, talvez você vai falar assim: Cleide, mas tal governante não age de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos muitas vezes porque Deus levanta algumas pessoas que aos nossos olhos não tem nada a ver com a nossa nação, não tem nada a ver com o teu povo, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus é o Rei Supremo, governante supremo, autoridade suprema. E quando nós resistimos a essa autoridade terrena, nós estamos resistindo ao próprio Deus. E toda autoridade, como foi falado aqui, ela é delegada de Deus, né? O nosso próprio mestre, em uma certa ocasião, quando ele foi preso, Pilatos pegou ele, né? Conversando com ele, queria discutir com ele, e Jesus continuava calado, calmo, tranquilo. E Pilatos perguntou para ele, essa descrição está lá em João 19, versículo 10. E Pilatos falou assim: você não sabe que eu tenho autoridade para mandar te prender, para mandar te matar, ou para mandar soltar você? Aí Jesus pega e fala para ele assim no versículo 11 de João 19:
Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre ti, se de cima não te fosse dada. Então Jesus se submeteu à autoridade de Pilatos, mas Jesus pôs para ele que ele tinha realmente autoridade de mandar matar Jesus ou de mandar soltar Jesus, mas porém essa autoridade não era dele mesmo. A autoridade que Pilatos tinha, que Pilatos estava incumbido ali, era algo que vinha de Deus, era algo que Deus deu para ele. Por isso que ele tinha autoridade de mandar tanto soltar a Jesus quanto a matar Jesus. Jesus não discute a autoridade de Pilatos. Jesus, como nosso mestre, como aquele que nós temos exemplo dele, ele podia chegar e discutir com Pilatos. Não, eu sou o cara, eu sou filho do rei, quem é você para poder me afrontar assim? Mas Jesus não, Jesus ficou calado. Jesus só ensinou para ele: a autoridade que você tem foi meu pai que te deu. Então, queridos, nós temos que ter consciência na nossa mente que toda autoridade, ela é constituída por Deus. E quando nós temos a mente nossa ligada nisso, a nossa consciência fica tranquila, porque nós entendemos que nós temos um rei soberano, que governa toda a terra. Todos os governantes estão debaixo das mãos do Senhor, seja eles ruins, ou seja eles bons, porque Deus levanta tanto governantes bons, como os governantes que não são tão bons aos nossos olhos. Nós vamos olhar para a Bíblia, né? Jeremias 27:6, vai nos dizer que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. E Deus entregou várias nações da mão de Nabucodonosor para quê? Para fazer juízo sobre o teu povo. Muitas vezes levanta alguns governantes que muitas vezes nós não vamos compreender por que aquele governante se levantou, por que ele está fazendo tal ação, mas muitas vezes Deus, ele levanta esse governante para fazer juízo sobre a nação, juízo sobre o teu povo, para que o teu povo caminhe em direção correta. Isaías 45, versículo 1, o Senhor Deus vai chamar Ciro de meu ungido. Algo que é declarado somente a Jesus. Ele chama Ciro de ungido, porque Ciro foi levantado por Deus. Era um homem ímpio, não era alguém que era do meio, não era crente, né? Não era do teu povo, não era israelita. Mas Deus levanta esse homem para fazer algo maravilhoso para a nação de Israel. Então, querido, Deus levanta pessoas que muitas vezes nós não vamos compreender o propósito de Deus, mas tudo que Deus faz é bom. Isso você pode ter certeza. Talvez temos hoje um governante que aos nossos olhos ele está caminhando em direção correta, mas nós tivemos governantes que foram totalmente contrários àquilo que a nação esperava. Mas será que Deus não estava vendo tudo isso? Será que esses governantes não estavam debaixo da autoridade de Deus? Querido, apóstolo Paulo, ele não está aqui defendendo a pessoa do governante, ele não está aqui defendendo a ação do governante, mas ele está deixando bem claro qual que seria o papel do governante de uma nação e o papel do governado na nação. Você compreende isso? Apóstolo Paulo, ele não está defendendo pessoas em particular. Ele está falando de autoridade, ele está falando, no nosso caso, da presidência, não da pessoa. Ele está falando do cargo. O que essa presidência ela é incumbida a fazer? Ela é levantada para fazer o bem para você. No versículo 24 do capítulo 2 de 2 Timóteo, diz assim: ora, é necessário que um servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando com todos. Um servo do Senhor, ele não pode ser faccioso. Um servo do Senhor não pode ser aquele servo que sai aqui dentro, ele é uma coisa, mas sai na rua, ele caça confusão, ele vai para a internet, briga com todo mundo na internet, ele começa a querer se impor, porque ele acha que ele é filho de Deus, né? Que ele pode se impor a qualquer custo. Irmãos, nós temos direção para cada coisa. Nós não podemos ser assim, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro para nós. Nós não podemos ser pessoas estúpidas, mas nós devemos sim desenvolver o fruto do Espírito. E dos fragmentos do fruto do Espírito é mansidão. Um dos fragmentos é fé. Então, se nós temos fé, o que nós devemos? Nós devemos orar, nós devemos buscar de Deus. Por que tal pessoa está ali em governo? Nós devemos entender por que está sendo feito. Teve um dia que uma irmã falou comigo assim: ó, Cleide, eu fui ler a Bíblia no Velho Testamento, Deus mandava matar. Deus colocava uns reis ruins,
que castigava o povo. Então Deus faz o mal. Eu falei com ela assim: minha querida, até o suposto mal que Deus faz é para o nosso bem. Porque quando Deus, Ele permite que algo que seja mal aos nossos olhos chegue até nós, é para que nós podemos enxergar Ele e ver nele a possibilidade, ter fé de que Ele pode nos resgatar daquilo onde nós estamos, que Ele pode nos tirar daquela situação. Então, muitas vezes, nós não entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, e por isso muitas pessoas ficam com raivinha de Deus, achando que Deus é que faz o mal, que Deus é que faz isso. Queridos, até a tribulação que vem sobre nós é permissão de Deus. Nós não somos tentados além daquilo que nós não conseguimos suportar. Tudo que vem sobre nós é permissão do Senhor, mas é para quê? Para um bem maior, para que eu possa assim compreender quem é o meu Senhor, para que eu possa assim compreender quem é Deus em minha vida, para que eu possa assim desenvolver a minha fé e entender que Ele é fiel, que Ele é justo e que Ele pode sim me salvar de tal situação. Então tem pessoas que entram por situações difíceis e que elas não conseguem sair, sabe por quê? Porque perdem totalmente a fé no Senhor, porque a sua fé é sucumbida. Muitas pessoas, quando às vezes acontece um desastre, né? Nós tivemos lá no seminário a história de uma moça que ela estudava no seminário lá, e ela foi viajar com os pais dela, e durante a viagem os pais dela bateu o carro, e somente a mãe dela morreu naquele desastre. E ela continuou, voltou para o seminário, mas o pai dela ficou revoltado com Deus, que a esposa dele era uma esposa fiel, uma esposa justa, era uma esposa que adorava o Senhor, uma esposa que estava sempre ajudando na comunidade cristã, e aquele homem ficou revoltado com Deus. E aquela menina continuou ali no seminário. Isso foram os pastores que eram professores dela que nos contou esse caso dela. E um dia na sua cidade veio, na igreja do bairro, veio uma pregadora de um outro estado, e ela chegou naquele bairro e falou assim: eu preciso falar com o moço que mora numa casa assim, assim, assada. Deu mais ou menos a aparência da casa do moço, e algumas pessoas conheciam a casa daquele moço lá, né, do viúvo que perdeu a esposa, e ela foi até lá, aquela profeta do Senhor, e chegou lá, ele revoltado com Deus, eu nem ia mais na igreja, porque ele estava revoltado com Deus. Chegando ali, aquela mulher, a profetisa do Senhor, falou com ele assim: olha aqui, o Senhor manda te dizer que eu levei a sua esposa, porque somente ela estava preparada. Então Deus estava dando tempo para aquele homem, para aquela jovem se preparar diante de Deus. Então, amados, nós não precisamos ficar com raivinha de Deus quando algo acontece com nós que não é assim do nosso gosto, não é de acordo com aquilo que nós queríamos que fosse, porque tem coisas que acontecem para o nosso crescimento espiritual, tem coisa que acontece, é Deus nos dando chance para que nós possamos ir além, para que nós possamos depositar toda a nossa confiança nele. Em quem você tem depositado a sua confiança? Porque talvez nós olhamos para os nossos governantes e a nossa confiança se vai. Mas, querido, aquele que governa, Ele é soberano. Ele está sobre a nação brasileira. Ele está olhando para a nossa nação. Ele não esqueceu dessa nação. E Ele continua levantando governantes, sim, para poder fazer aquilo que é segundo o propósito dEle nessa terra. Nós temos que ter confiança nesse Deus. Esse Deus faz coisas impossíveis. Se eu e você largarmos essa confiança, a nossa fé vai só diminuindo, até apagar, ao ponto que nós vamos ficar com raiva de Deus e sair do meio cristão. Não faça isso, querido. Se hoje está passando na sua cabeça em largar o evangelho, em largar a caminhada, por favor, em nome de Cristo Jesus, não faça isso. O Senhor está olhando para você, o Senhor está vendo o que você está passando. Não largue a mão do todo soberano, porque é Ele quem te levanta na hora que você precisa. É Ele quem está com você em todos os momentos. Quando todos te abandonam, quem está com você lá é o nosso Senhor. Ele jamais te abandona, Ele jamais te deixa. Então, amados, tome essa palavra para você em nome de Jesus. Não estava previsto eu dizer isso aqui, Deus não tinha ministrado, agora Deus está ministrando no meu coração. Tem pessoas que estão querendo largar a vida cristã porque está achando difícil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas cabe a mim e a você ter bom ânimo.
O Senhor não desistiu de você. Ele continua querendo você bem pertinho dele. Bem perto, bem íntimo mesmo. Então não desista da caminhada cristã, querido. E voltando aqui para a palavra de Deus, para a ministração, eu vejo pessoas dizendo assim: ah, Cleide, mas eu tenho o direito de greve. Porque a Constituição, ela me dá o direito de greve, ela me dá o direito de protestar, né? Mas, amados, realmente, a Constituição, ela nos dá o direito de greve, ela nos dá o direito de protestar, mas quando nós vamos olhar para as greves do nosso país, quando nós vamos olhar para os protestos do nosso país, eles são totalmente ilegítimos. Por quê? Porque a Constituição diz que eu posso fazer greve sim, mas desde que essa minha greve não venha atrapalhar o direito de ninguém. E o que nós vemos no nosso país são greves que vai no direito do próximo, do outro. Vai no direito, por exemplo, greve dos motoristas de ônibus. Eu olhei para a Juninho e lembrei disso, que ela é motorista de ônibus. Muitas vezes, aquela classe faz greve. Eu sei que é por uma melhoria maior, é por um bem maior. Mas quando faz greve, deixa o direito do outro de ir trabalhar. Tira o direito do outro de ir e vir, que é um direito que está na Constituição. Todo cidadão brasileiro tem direito de ir e vir. Às vezes fazem protesto, fecham as ruas, não deixa ninguém passar. Muitas vezes perde hospitais, onde pessoas, ambulâncias estão indo. Muitos protestos causam morte, causam destruição. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho que abrir esse direito que eu tenho de fazer greve por conta da Bíblia. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jeremias, eu vejo Daniel e seus amigos se submetendo a um governo totalmente corrupto, a um governo que era mão de ferro, como Nabucodonosor. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo José do Egito se submetendo ao seu governador, ao rei Faraó, se submetendo àquele governo e sendo um dos melhores servos daquele governo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o apóstolo Paulo ensinando as pessoas a se submeterem aos governos, ensinando as pessoas a orarem pelos governos. E sabe quem estava governando naquela época que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas aqui? Era Nero. Eu já disse aqui, o imperador Nero, a diversão dele era queimar crente, era matar crente. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo, ele pede para que as pessoas pudessem orar por aqueles governantes. Ele nos ensina a estar ali orando por aqueles governantes. Eu vejo o nosso exemplo maior, que eu já disse aqui, Jesus Cristo, né? Sendo preso, esbofeteado, ele sendo caluniado, ele levado ao matadouro, mas ainda assim, ele não levantou ninguém para fazer greve, para fazer protesto, que ele podia muito bem chamar ali os seus discípulos, né? Só os que andavam perto dele, tinha cerca de 70, que andavam mais próximo, e mais pertinho, tinha 12, queridos. Ele mesmo falou que ele poderia, se ele quisesse, podia chamar lá do céu um monte de anjo, que viria fazer um movimento, um protesto, para poder impedir aquilo acontecer. Mas Jesus, ele entendia o seu propósito, ele entendia o propósito de Deus, e ele foi mudo para o matadouro, e ele morreu, ele não discutiu, ele não criou confusão, ele não causou nenhuma baderna na cidade, ele foi tranquilo, porque ele entendeu o propósito de Deus. Mas aí veio uma pergunta no nosso coração, né? Ô Cleide, mas então eu devo obedecer às autoridades cegamente? Querido, você é alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Você é alguém que é instruído pela palavra de Deus. A pastora Débora pregou aqui na sexta-feira, e ela disse algo muito maravilhoso. Não precisa ir no Google. Ela falou, vai para a palavra de Deus, tudo. Então tudo que nós precisamos saber está na palavra de Deus. Deus já deixou exemplos, já nos deixou ensinamento, tudo aqui. E aí eu falei, nós então vamos ficar aí cegos, né? Ser uma pessoa pensante, você tem a mente de Cristo, você consegue pensar, você consegue agir, porque tem um Espírito, que é o Espírito da verdade, que habita dentro de você. Então quando eu não devo obedecer? Tem algum caso assim, Cleide? Tem. Eu não devo obedecer cegamente. Agora você está despregando tudo que você pregou, Cleide. Não, queridos, nós devemos ser submissos. Mas quando essa autoridade, ela sobrepõe a sua lei sobre essa lei aqui,
sobre essa constituição aqui, que é a palavra de Deus, aí nós temos o dever de não ser submissos, de não obedecer. Mas não precisa criar caos, não precisa criar tumulto, não precisa guerrear, não precisa ir para as ruas para poder bater nos governantes, para poder xingar. Não, nós só não vamos obedecer. E eu tenho um exemplo para te dar, na palavra de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15 adiante, vai falar das parteiras hebreias. Faraó, com medo do povo hebreu, manda matar todos os recém-nascidos do parto. Quando as parteiras iriam fazer o parto das hebreias, elas deveriam matar os bebês. Mas o que as parteiras fez? Elas não mataram. E isso foi bom aos olhos de Deus, porque elas preservaram a vida. E o princípio da palavra de Deus é preservar a vida. Então elas desobedeceram uma ordem superior, a ordem de Faraó, para quê? Para preservar uma vida. A vida, ela é em primeiro lugar. Então ele está indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus manda preservar a vida. Aquelas mulheres preservaram a vida, porque tem uma autoridade maior sobre elas. Tem Faraó, mas Faraó estava debaixo de uma ordem superior, que era a ordem de Deus. Nós temos também Daniel, no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 12, vai contar que o Nabucodonosor, ele criou uma grande estátua, e ele queria que todo mundo se prostrasse e adorasse aquela estátua. Mas teve 3 homens que não fizeram isso. Os 3 amigos de Daniel, eles não se prostraram. Por quê? Porque eles entendiam que a palavra de Deus diz que somente a Deus se deve prestar culto, somente a Deus deve adoração. Aqueles homens desobedeceram àquele rei por conta da palavra de Deus, por conta desse poder superior. Ele sofreu consequências, sim, mas o Senhor esteve com eles ali na fornalha de fogo. Teve também Daniel, o próprio Daniel no capítulo 6, o rei Dário, ele levanta um decreto dizendo que não poderia orar ou fazer petições a outra pessoa que não fosse o próprio rei. Mas Daniel, ele faz isso publicamente. Ele abre a janela do seu quarto, que era em direção à sua cidade de Jerusalém, e ele estende suas mãos, e ele orava ali 3 vezes ao dia. Ele desobedeceu o decreto do rei. Ele orava ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias. Nós devemos meditar na palavra do Senhor todos os dias. Então ele ali desobedece a ordem daquele rei. Então nós vemos também Atos capítulo 4, Pedro e João desobedecendo uma ordem de autoridades da sua época. Aquelas autoridades disseram para João e Pedro: olha, é para vocês calarem a boca, não é para vocês falar no nome de Jesus. Eu não quero saber desse nome aqui nessa cidade. Mas João e Pedro falaram assim: convém que eu obedeça a Deus. E eles continuaram pregando, continuaram ministrando, porque a palavra de Deus diz que nós somos ministradores do Evangelho de Deus. João e Pedro não se calaram. João e Pedro foi morto, crucificado. João foi o único que passou, mas sofreu perseguição terrível. Querido, para nós obedecermos a palavra de Deus, vai ter perseguição. Porque o próprio Jesus disse que por causa do nome dele teria perseguição. Mas nós não devemos nos amedrontar, porque em todas essas pessoas que foram perseguidas, o Senhor nunca as desamparou. Lá na cova dos leões, o próprio Jesus entrou ali e fechou a boca do leão para não comer Daniel. Lá na fornalha de fogo, o próprio Jesus protegeu aqueles 3 homens ali, que a Bíblia fala que nem seus cabelos foram chamuscados. Queridos, nós devemos ter confiança nesse Deus que nós servimos. Então, eu coloquei aqui uma frase de Tim Keller, que ele é um teólogo americano, que diz assim, se o Estado ordena o que Deus proíbe, ou se o Estado proíbe o que Deus ordena, então a desobediência civil é um dever cristão. Quando o Estado, ele me proíbe fazer coisa que Deus já me ordenou, como foi esse exemplo que eu dei, ou ele ordena coisa que Deus proíbe. Por exemplo, se as nossas autoridades criam uma lei que nos púlpitos se deve fazer casamento homossexual, nós, como cristãos, devemos obedecer a palavra de Deus, em vez de obedecer essa lei, que vai ser uma lei da nossa nação. Porque a palavra de Deus é contrária a esse tipo de ação. Então, nós temos que entender isso.
Eu achei essa frase muito bacana. Se o Estado ordena o que Deus proíbe, ou se proíbe o que Deus ordena, então a desobediência civil é um dever cristão. Então nós devemos ter em mente, como eu disse a vocês, nós somos mentes que são conforme a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo e nós temos discernimento para essas coisas através da palavra. Por isso nós devemos, amado, conhecer a palavra, para saber qual a posição que você deve tomar diante dessas coisas. No versículo 3 de Romanos 13, que nós estamos lendo, diz assim, ó: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Queridos, o Estado, Deus ortogou ao Estado para poder fazer leis, para poder punir o mal. Então o Estado, aqui quando nos diz que os magistrados, aqueles que são em autoridade, eles são o quê? Ministros de Deus. E quando essa palavra ministro ela é colocada aqui, ela vem do grego, que quer dizer diácono, que quer dizer servo. Então os magistrados, aqueles que estão em autoridades, eles são como diácono. É para servir o povo, é para estar em serviço de Deus, para fazer o bem para o povo. Então os magistrados, eles têm que estabelecer a ordem nacional, eles têm que promover o bem e têm que punir o mal. Se ele estiver ao contrário disso, não é propósito de Deus. Porque o propósito de Deus para uma autoridade, segundo a Bíblia, é que o governante estabeleça a ordem, é que o governante, ele governa para o bem de todos, é que o governante venha punir o mal. E quando pune o mal, o apóstolo Paulo vai dizer que ele é ministro de Deus, ele é vingador para castigar o que pratica o mal. Então, quando tem, alguns lugares tem pena de morte, tem prisão perpétua, isto, segundo a Bíblia, não é errado. Ah, Cleide, mas aí você está falando que pode matar. Querido, eu e você, como cidadão, como pessoa, indivíduo, nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. É proibido. Se você ler o capítulo 12, né? Acho que versículo 19, versículo 19 vai dizer, ó, 12 de Romanos 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu, como indivíduo, eu não posso chegar contra uma pessoa que é contra mim e matá-la, ou prendê-la, ou espancá-la. Mas a lei, a justiça foi feita para isso. Tem justiça. Então, o dever do governante é estabelecer justiça que pune o pecador quando faz o mal. Mas o pecador, ele tem essa punição aqui na terra, porque Deus ortogou a isso. Então ele cumprindo aqui na terra, ele não tem nada a ver com Deus. Digamos que a pessoa matou, o governo foi lá, prendeu ela, cumpriu toda a sua pena, saiu. Então, para Deus ela está limpa. Não está limpa, porque ela precisa se arrepender de coração. Mas essa autoridade de punição aqui na terra foi ortogada aos nossos governantes. Então nós temos que entender isso. O John Stott, ele diz no seu livro sobre Romanos que nós deveríamos, no nosso meio, ter mais políticas voltadas para poder louvar aqueles que fazem o bem, para levar que as pessoas que fazem o bem a receber diplomas, a receber coisas que possam ser... eu acho que o pastor tem, né? Honra, cidadão honorado? Nosso pastor tem, eu já escutei ele falando isso aqui. Deveria ter mais isso, sabe por quê? Quando uma pessoa faz o bem, a obrigação do Estado é reconhecer isso na pessoa. Deveria mais ter, em vez de ter a calçada da fama, ter a calçada do bem. Aqueles que fazem o bem serem reconhecidos, sejam louvados, porque é aqui que diz a palavra. Versículo 5 diz assim: é necessário que lhe esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Nós devemos nos submeter aos governantes, não com medo do que eles possam fazer contra nós, porque eles não podem fazer nada contra nós se nós praticamos o bem. O versículo anterior fala, se você teme, se você não quer temer o governante, faça o bem.
Agora, se você faz o mal, é lógico que você vai ter que temer o governante, porque o governante, ele é ministro de Deus para vingar aquilo que você faz de mal aqui na terra. Então, nós devemos seguir, estar debaixo da autoridade desses governantes, de consciência, porque crendo que Deus é que outorgou essa autoridade a eles, crendo na nossa consciência, na nossa mente, que tudo está debaixo do domínio eterno do soberano Deus. Eclesiastes 8:2 diz assim, ó: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isto por causa do teu juramento feito com Deus. Pedro também vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18 e 19: servos, sede submisso com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom, mas também se for perverso. Pois isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Submeter as autoridades, amados, é louvável diante de Deus, é justo diante de Deus. Então, nós não devemos ser resistentes às autoridades. Versículo 6 vai dizer assim, ó: por esse motivo também, pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Muitos cristãos, às vezes, deixam de pagar tributos, porque falam, isso é indevido, isso é muito alto, eu não vou pagar o IPTU, porque não estou vendo nada aqui nas ruas que me leve a pagar o IPTU. Querido, é uma lei do município, se for uma lei do estado, os tributos devem ser pagos. É justo diante do Senhor pagar tributos, porque esses tributos, na verdade, deveria voltar em benefício da população. Mas você pode estar pensando aí, Cleide, mas não está voltando, o que eu devo fazer? Porque eles estão roubando, você vai deixar de ser justo? Porque porventura eles não aplicam da maneira correta, você vai deixar de fazer a sua obrigação como cidadão brasileiro? Claro que não. A mesma coisa é comparada com os dízimos e oferta. Muitos não dizem oferta porque acham assim, o pastor vai roubar, não está aplicando na igreja, eu vou dar em outro lugar. Querido, é aqui que você congrega, é aqui que você deve ofertar e dizimar a casa do Senhor, é aqui que você senta. Se você está sentado numa cadeira hoje, é porque o seu dízimo comprou. Então, se você, me desculpa falar, não oferta, não dizima, você não pode usufruir dessa cadeira, você não pode usufruir desse ventilador, desse som. Nós devemos ter essa mente. Então, pagar os tributos é lícito. O próprio Jesus, ele nos deixou um grande exemplo. Foram até ele cobrar tributos. Falou para Pedro, seu mestre não paga tributo, não? Está lá descrito em Mateus 17, 24. E ele pagou o tributo. Ele mandou Pedro pescar um peixe, na boca do peixe tinha uma provisão ali, e ele pagou. Naquele momento ele não tinha dinheiro, mas Deus proveu. Então nós temos que entender que há provisão de Deus quando nós fazemos o bem, quando nós cumprimos com a nossa obrigação como cidadão. E como cristão ainda, amados, nós não podemos deixar a desejar, porque nós somos, visto. Todo mundo está de olho em você, está de olho em mim, para saber o que eu faço, o que eu não faço. Então nós devemos sim pagar os tributos. E Jesus vai dizer algo também. Tentaram testar Jesus. Está descrito nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, acerca também do tributo. Eles queriam mais uma vez pôr Jesus à prova. E Jesus vem falar com eles assim, eles perguntam, é lícito pagar tributo? Jesus vai e pede a moeda da época, né? E fala de quem é essa esfinge? Na moeda tinha a foto de César. E aí ele falou assim, dai César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então, assim como nós devemos devolver o nosso dízimo e oferta à casa do Senhor, nós também devemos pagar os nossos tributos como cidadão brasileiro a essa nação. Versículo 7 diz assim, pagai a todos o que lhe é devido. O crente não pode ficar devendo nada, amados. Se você está devendo alguma coisa para alguém aí, procure quitar logo. A não ser que essa pessoa te dê um prazo para você poder pagar, né? Estou devendo, mas eu estou pagando de 10 vezes, né? Eu compro muito de 10 vezes. Então, a gente tem um prazo de pagar. Mas se a pessoa te deu prazo, já extrapolou esse prazo, e você não procurou quitar, procure quitar, amado. Nós não devemos dever nada para ninguém, a não ser o amor, que ele vai dizer no versículo 8. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito,
respeito. E a quem honra, honra. Então, nosso dever, como cidadão brasileiro, como cristão que somos, nós devemos cumprir as nossas obrigações civis. Você hoje que foi votar, ou que irá votar, vai cumprir uma obrigação civil sua. Você pode falar assim, Cleitinho, eu não vou votar não, que se os governantes estão assim, assado. É uma obrigação civil de nós comparecermos às urnas para poder lançar ali o nosso voto. Pedir ao Senhor para nos dar discernimento, para votar na pessoa que está de acordo com o propósito dele. Muitas vezes a pessoa nem cristã não vai ser, mas vai estar de acordo com o propósito de Deus. Nós devemos cumprir. Segundo, nós devemos honrar e respeitar aqueles que estão nos governando. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Por último, nós devemos orar para todos os governantes, como Paulo instrui em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós devemos levantar clamor, oração, acerca daqueles que nos governam, para que o bem seja feito a nós, para que nós possamos ter vida tranquila, vida calma. O diácono Paulo, ele falou muito bem aqui terça-feira, quando ele orou pela nação. Ele falou, nós devemos orar pelos governantes. É por conta dele, é por causa dele. A Bíblia fala que é para que eles façam o bem sobre nós, para que nós venhamos ter uma vida tranquila, uma vida pacata. Quando você ora para o governante, está fazendo bem para você, sabia? Quando você ora para o governante, está fazendo bem para você. E por que nós devemos fazer isso? No final do capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar por que nós devemos fazer todas essas coisas. Versículo 11 do capítulo 13 de Romanos diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a vossa salvação está próxima, mais perto do que quando no início. Versículo 13: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias ou bebedice, não em impurezas ou dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às vossas concupiscências. As nossas vontades, pode ser segundo a nossa carne, mas nós devemos permanecer firme, porque o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, que o Timóteo deveria ser um homem do qual ele não tinha nada o que se envergonhar. O cristão deve ser um cidadão do qual não tenha nada o que se envergonhar. Nós podemos andar por aí de cabeça erguida, porque nós cumprimos com as nossas obrigações como cidadão, nós cumprimos com a nossa obrigação como cristão, e como cristão nós devemos nos submeter às autoridades, nós devemos pagar os tributos que nos são impostos. Querido, isso é justo, isso é bom diante de Deus, isso é louvável diante de Deus. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor se aproxima muito mais do que antes. Cada dia, esse dia se aproxima de nós. E aí, como nós vamos chegar diante do trono? Como nós vamos chegar diante do tribunal de Deus? Como eu posso chegar lá diante do tribunal de Deus e falar assim, olha, não paguei tal coisa, meu nome está lá no SPC, porque eu achei que aquilo não era justo. Você porventura sabe o que é justo, o que não é, diante da nação? Querido, diante do tribunal de Deus, as nossas intenções, o nosso coração vai ser exposta. Então, querido, comece a andar de acordo com o ensinamento que o Senhor está nos dando hoje, de acordo com aquilo que o Senhor nos ajudou a entender hoje. O Senhor nos ajuda a entender como nós devemos agir como cidadão de bem. Então eu queria que você, juntamente comigo, vamos orar por essa nação. Vamos orar para esses governantes, aqueles que já estão em eminência, aqueles que vão entrar, que hoje a partir lá de 6, 7 horas da noite, vai entrar, ali vai ser colocado novos nomes, mas que esses nomes venham cumprir o propósito de Deus nessa nação, nesse município. Você pode ficar de pé no seu lugar? No nome de Jesus. Aleluias. Você pode estender as suas mãos em direção a essas bandeiras aqui, que representam a autoridade da nossa nação, representa aqui o nosso município. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor pelo Teu ensinamento. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos ensina, nos corrige. O Senhor chama a nossa atenção através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, mas nós queremos, Pai amado, cumprir aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Deus, nós queremos abençoar, nós queremos, Senhor, colocar os nossos governantes diante de Ti. Deus, nós queremos colocar o governante, Pai amado, o presidente
presidente, que é o governante supremo dessa nação, abaixo de ti, que é o Jair Bolsonaro. Toma esse homem nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que esse homem que está em autoridade venha desenvolver o teu propósito sobre o teu povo, venha desenvolver o teu propósito sobre essa nação, que essa nação, Pai amado, possa reconhecer a autoridade que está incumbida neste homem. Deus, nós abençoamos e nós colocamos diante de ti, Senhor, todos os poderes que foram levantados nessa nação como governantes, Senhor, o legislativo, o executivo, o judiciário, toma em tuas mãos, Pai. Ó Deus, que eles venham andar em harmonia, que não venha haver discórdia, Senhor, que eles possam ter o mesmo objetivo, o mesmo foco, para que as coisas possam andar de acordo com o propósito do Senhor, Pai. Nós colocamos nas tuas mãos também o nosso governo estadual, Pai amado, nas tuas mãos, o meu Zema, toma esse homem nas tuas mãos. Ó Deus, esse homem é novo, Senhor, no sistema político, Senhor, mas é o Senhor quem dá entendimento, é o Senhor quem faz a direção, é o Senhor quem dá diretrizes. Deus, então dê diretrizes para esse homem, Senhor, cumprir o teu propósito, fazer o bem para a nação, estabelecer ordem nesse estado, ó Deus, e punir aquilo que é mal, Pai amado. Ó Deus, colocamos também o Juninho Martins nas tuas mãos, que é o atual prefeito da nossa cidade. Toma ele nas tuas mãos, Pai amado. Ó Deus, dê a ele entendimento, dê a ele, Pai amado, o dom do governo, para que ele possa governar, Senhor, essa cidade segundo aquilo que o Senhor tem no teu coração. Ó Deus, toma todas as pessoas, as polícias, Senhor, os magistrados, aqueles juízes, Pai amado, que estão ali julgando casos, Senhor. Deus, toma cada um deles nas suas mãos, Pai, para que o propósito do Senhor seja feito. Deus, toma toda essa nação nas tuas mãos. Nós entendemos, Pai, que essa nação está debaixo de uma autoridade suprema, de uma autoridade maior. Nós estamos constituídos sob uma constituição suprema, que é a tua palavra. Ó Deus, e por isso, Pai amado, nós entregamos essa nação nas tuas mãos, Pai, e como governados, nós queremos nos colocar diante de ti, Pai. Deus, toma-nos nas tuas mãos, nos ensina, Senhor, a estar em submissão, não somente, Pai amado, dessas autoridades civis, mas também, Pai amado, das autoridades eclesiásticas que o Senhor colocou sobre nós. Ó Deus, nós possamos nos submeter, Pai amado, aos nossos pastores, aos nossos líderes, Senhor, aos nossos pais, aos nossos professores, aos nossos patrões, de acordo, Pai amado, com aquilo que agrada a tua palavra, a tua vontade, Deus. Toma-nos das tuas mãos, nos dê entendimento, Senhor, e que essa palavra venha frutificar no nosso coração, Pai amado, que nós possamos sempre lembrar da orientação da tua palavra, quando formos tomar alguma decisão, Pai amado. Muito obrigado, Jesus, por nos ensinar nessa manhã. Eu agradeço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigada, amados.